Passa a palavra, dona Daci. Fique à vontade. Então, meus irmãos, vamos colocar nossos pensamentos direcionados para os Mestre Jesus, seus missionários, para a fonte de luz, geradora do amor, Criador do universo, nosso Criador, que ilumina, mas essa oportunidade de estarmos reunidos para mais esse aprendizado, os ensinamentos do Mestre Jesus, que veio aqui para nos ensinar, nos direcionar, essa bússola tão maravilhosa que é os ensinamentos de Jesus, para a gente saber seguir nossos caminhos com louvor, com amor, o amor, o amor. O amor é a mola do mundo, o amor é a mola de tudo. O amor, o dia que os homens amarem um ao outro, o mundo, como que por milagre, sara. Obrigada, Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Ó Mãezinha, com vosso manto, cobre todos os seus filhos, toda a humanidade, principalmente os que estão mais precisando, que ainda estão caminhando sem rumo, desvairados nos caminhos da vida. Que assim seja, Mãezinha. Obrigada. Te amo, Mãezinha. Te amo, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que esta mesma paz seja uma constante em nossas vidas. E assim seja. Como o Alberto já abriu aí falando, né, sobre o tema da noite, a didática do amor, nós vamos nos apegar ao aprendizado que o Mestre nos trouxe, a forma que Jesus nos apresentou o amor, que foi uma forma didática. E queria também trazer aqui de que forma Alberto pegou esse tema, né? Foi uma palestra que a gente fez, não foi, Alberto? Ao vivo, aí, presencial. E eu falei sobre essa didática, né? Falei sobre a didática que Jesus trouxe para apresentar esse amor para a gente. E esse amor vem sendo aprendido por nós, encarnação após encarnação. E tanto que os Espíritos falam no livro dos Espíritos para Kardec, que a maior prova de amor de Deus para conosco é a reencarnação. É permitir que nós possamos nos aprimorar e reaver as nossas faltas através dos inúmeros aprendizados que a reencarnação nos proporciona. Os inúmeros aprendizados que nós temos com a reencarnação através das inúmeras oportunidades que são apresentadas, né? Então, essa didática que Jesus trouxe, como um mestre apresenta um assunto na sala de aula, como ele vem apresentar aos seus alunos, assim o Cristo fez, né? Ele trouxe de forma didática, passo a passo. E hoje nós vamos nos aprofundar nisso. Não estranhe se eu não mostrar o amor da forma como inúmeros palestrantes mostram, mas vamos mostrar a forma de se
aprender a amar, né? Então, peço permissão a vocês para compartilhar a tela aqui, para poder... Vocês estão vendo aí? Tudo certinho? Ok. Pronto. Didática do amor. Então, Jesus realmente nos apresentou o amor de forma didática. Ele apresentou o amor de forma que faz com que a gente venha aprender ele, né? E as suas inúmeras etapas que ele tem, as suas inúmeras formas de apresentação, tá? Que no princípio nós iniciamos com a parte dos instintos, né? Que vamos depurando, aprimorando, aperfeiçoando e chega na parte dos sentimentos. E isso está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. A parte mais sublime dos sentimentos, a parte mais delicada desses sentimentos é o amor. E nós não partimos, no estalar de dedos, né, da parte das expressões ligadas à matéria, que aí vai estar nada mais, nada menos do que os instintos, né? As movimentações instintivas, nós não saímos dela diretamente para o amor. É preciso essa didática, é preciso esse trabalho, é preciso esse caminhar. E desta forma, aí está a reencarnação, para que a gente possa aprender cada vez mais a amar. Não tem condições do espírito que foi criado agora, neste momento, né, como algumas movimentações e orientações filosóficas e religiosas pregam, que o espírito é criado na concepção, venha a aprender em uma única encarnação, onde a média de vida é entre seus 60 e 70 anos, aprender o amor na sua mais ampla acepção, que é a proposta que Jesus nos trouxe, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo isso e muito mais através da evolução, através do amor. Então, aprendendo essa questão do amor, ele nada mais é do que uma ação. É agir. Porque através da palavra nós vamos fazer com que a pessoa entenda, mas só através das ações é que vamos conseguir fazer com que ela faça o que nós estamos falando, né? Então, a palavra convence e o exemplo arrasta. O exemplo faz com que a pessoa, ou a criança, ou o espírito em evolução, venha e faça junto com a gente. O amor se manifesta de várias maneiras, incluindo respeito, empatia, compaixão e solidariedade. Essas são algumas das manifestações do amor. Né? É através dessas ações que exercitamos o amor no cotidiano. E aí está a ação no dia a dia. Vamos explorar como nossas interações podem ser transformadas ao adotarmos essa abordagem amorosa. Então, todos os pontos da nossa vida precisamos ter uma abordagem, uma ação mais amorosa. Muitas das vezes nós estamos muito ligados à reação, a reagir do que agir. Aqui, o que o Cristo muito nos convida é parar e pensar. Lembremos dele com a mulher adúltera, quando chegado até ele, trazida pelos aqueles que queriam apedrejá-la, e eles falaram, né? Está na lei que apedrejemos ela. O que o Senhor faz? Mestre, ainda chamaram ele de mestre, né? O que o Senhor propõe, mestre? Jesus parou e começou a escrever no chão, meditando, pensando, analisando e visualizando cada um daqueles que estavam ali. E muito bem pensado, ele falou: atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Nós precisamos ter aí
como exemplo que o mestre nos traz, justamente essa ação amorosa. Essa ação amorosa vai fazer com que a gente pare, reflita diante dos problemas, que são muitos, né, inúmeros, que se apresentam na nossa vida. Então, essa ação amorosa faz com que a gente tenha, incluindo nas nossas movimentações, esse respeito, essa empatia, essa compaixão e essa solidariedade. Jesus teve tudo isso nesta pergunta que ele fez. Né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele liberou, ó, pode atirar, mas somente aquele que não tiver pecado. E com seu magnetismo tão grande, ele fez com que cada um vislumbrasse na sua consciência os seus mais íntimos delitos. Aqueles aos quais eles nem contavam para aquela pessoa que aparecia no espelho. E cada um, a partir dos mais velhos, foram largando as suas pedras. Foram saindo da presença do mestre daquela mulher. Aonde ele, com compaixão e solidariedade, olha para ela e diz: cadê aqueles que a julgavam? Se foram. E aí ele diz: vai e não tornes a pecar. E assim, nós aprendemos que precisamos agir de forma amorosa. Na dúvida, perguntemos à nossa consciência, que lá está as leis imutáveis do universo. O que faria Jesus nesta situação? O que o mestre faria se estivesse neste mesmo momento, nesta mesma situação ao qual eu estou passando? Assim, nós vamos ter mais certeza sobre a nossa caminhada, sobre se nós estamos realmente firmes no propósito de evoluir, porque a ação do amor é evoluir. Kardec resumiu os ensinamentos do Cristo no amor, quando ele disse: fora da caridade não há salvação. Kardec estava resumindo todo o ensinamento de Jesus na caridade. Joana nos ensina o que é a caridade. Né? A caridade é o amor em movimento. O amor em ação é caridade. Então, vamos ser mais caridosos uns com os outros. E aí vem uma lição que a gente, eu carrego muito isso comigo, e todos aqueles que passaram pelo Centro Espírita Seara de Luz também carregam. O ensinamento de Dona Lucemar, que foi uma fundadora da casa, né? Uma das. E ela, como presidente por muito tempo da casa, ela sempre dizia: caridade é facilitar a vida do outro. Nada mais do que isso. Facilitar a vida do outro. Aí fica uma pergunta para as nossas consciências: o quão nós estamos facilitando a vida das pessoas que estão à nossa volta? O quão nós estamos facilitando a vida daqueles que estão próximos a nós, caminhando lado a lado conosco? É para a gente refletir, né? Para que a gente possa pensar cada vez mais. E aí o mestre vem, encarna aqui neste planeta, neste planetinha azul, né? O amor, na sua mais ampla acepção, na personificação e a materialização desse amor em Cristo. Porque ele tinha o amor como fundamento. Assim era Jesus. Assim é Jesus. E aqui ele nos traz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda diz que aqui está incluído todos os profetas, todas as leis estão aí. Imagine, como ele mesmo disse que não veio mudar a lei, e sim dar um sentido a ela, um sentido de ação a essas leis, ele traz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está resumida todas as leis.
É o maior dos mandamentos. E que se nós seguirmos estes ensinamentos, não vai ter erro. É roteiro seguro para a nossa evolução. É roteiro seguro para a nossa caminhada. Para que nós possamos atingir a meta. Que a meta e o propósito de cada espírito é evoluir, não tem outra. Né? Tanto que os espíritos falam sobre a lei de progresso e ela se utiliza de todas as outras leis para progredir. E ele ainda traz uma questão dentro daquelas que Kardec elencou, né, as 10 leis imutáveis do universo. A última, ele diz, a última é a mais importante de todas. A lei de justiça, amor e caridade, que é uma só, tá, gente? Mas ela tem esse tríplice aspecto. Justiça, amor e caridade. Deus é infinitamente justo e bom, por isso Deus é amor. E o amor em movimento é a caridade. Aí está a lei de justiça, de amor e de caridade. Né? Então, essa lei, ela é a responsável pelo progresso de todos os espíritos. E não só os espíritos, né? Responsável pelo progresso de toda a criação. Porque se a gente para analisar, toda a criação está ligada através do amor. Um espírito que está encarnado ou desencarnado, conectado psiquicamente a um planeta, há bilhões e bilhões de anos-luz daqui, está conectado a nós, através da lei de amor. Através do fluido cósmico universal, por onde permeia esse amor de Deus. Aí vem Jesus e fala, amar os inimigos. Quando ele traz esta palavra amor, até, me perdoe, eu esqueci o nome do espírito que fala isso, mas ele fala, né, na instrução dos espíritos, ele fala sobre a palavra amor, e aí diz que toda a terra se estremeceu quando ouviu essa palavra. Jesus trouxe ela. Jesus trouxe não só a palavra amor, mas um entendimento mais amplo dela. Esse entendimento mais profundo deste amor. Que o aprendizado disso, né? E aí aqui é que entra a questão desta didática. Se nós não amamos a Deus, se nós não amamos o nosso próximo como a nós mesmos, como amar os inimigos? Como teremos condições de amar os nossos inimigos? E amar os nossos inimigos não é andar de braços dados a ele, né? Kardec fala sobre isso, né? Se nós já estamos em condições de, pelo menos, colocar eles nas nossas orações, isso já eu costumo dizer que é o suprassumo do aprendizado, do amor. Se a gente pode, divino, falar o nome daquela pessoa que nos fez mal, que nos agrediu, né? Que fez com que a gente sofresse, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, que fez com que a gente tivesse essa dor, esse sofrimento, né? Que a gente possa colocar o nome dela nas nossas orações, já é um ganho tremendo. Nós já estamos iniciando o processo de amar os nossos inimigos, sabe? Porque quando nós começamos a amar os nossos inimigos, nós vamos entender que, na verdade, ninguém tem inimigo. Ninguém tem inimigo. Por quê? Tudo que vem até nós é porque Deus permitiu. E se Deus é infinitamente justo e bom, tudo tem uma causa justa e boa de ser. Então, se veio até nós, é porque nós merecemos. E se nós merecemos, é porque tem uma causa por trás disso. E esta causa está muito ligada ao que nós fazemos, ao que nós já fizemos, aquele que veio hoje cobrar, né, o que nós fizemos lá no passado.
Kardec ainda fala que muitos dos sofrimentos que nós passamos nesta encarnação, adquirimos ainda nesta encarnação. Imagine. Não é nem algo que a gente traz de outras encarnações, né? Porque as outras encarnações ela vai estruturar o modal da nossa encarnação. As provas, as expiações que nós vamos passar, mas a amplitude disso, a questão do sofrimento disso é muito uma percepção nossa. Olha como ele traz, né? Servir aos outros. Servir aos outros. É um movimento que nós vamos fazer de esquecimento nosso em prol do outro. Isso é o bem. Isso é o trabalho no bem. Quando eu esqueço de mim, quando eu esqueço as minhas dores, os meus sofrimentos, e vou cuidar das dores e dos sofrimentos dos outros. Tudo, gente, que estiver balançando nisso aí, né? O que eu digo é referente a não estar firme neste propósito de esquecer realmente a si próprio e servir ao outro com devoção, com entrega. O que for diferente disso aí, nada mais é do que uma movimentação caridosa e não caridade. Isso não é amor ainda. Isso não é servir aos outros. É movimentação caridosa e não caridade. Percebe a diferença? Porque caridade é amor em movimento. Mas se eu estou fazendo algo, né, direcionando a minha vontade para o bem, mas com uma intenção que não seja o bem pelo bem, não é amor. Se a minha intenção é bônus hora, se a minha intenção é não ir para um umbral, se a minha intenção, poxa, eu vou ajudar aqui para eu ser ajudado lá na frente, né? Então, toda essa ação nada mais é do que uma movimentação caridosa, uma movimentação bondosa, benevolente, mas não o bem na sua ampla acepção, não o amor no seu amplo entendimento. Servir aos outros é simplesmente esquecer de si e fazer, porque tem que ser feito. Querem exemplos? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros vultos anônimos que nós temos presentes aqui no nosso planeta. Foram espíritos perfeitos? Não, não foram. Porque senão não teriam condições de estar aqui presentes com a gente, né? Eles estariam muito adiantados, mas espíritos que entenderam a proposta do Cristo. Vianney Curadares foi um deles, e ele está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala, ele passa uma mensagem lá. Vianney, no livro dele, ele se incomodava com a fome do outro. Ele diz, como é que eu posso me alimentar se tem pessoas ainda no mundo passando fome? Eu não sou melhor do que eles, para que eles passem fome e eu me alimente. Quem tinha esse pensamento também era Irmã Dulce. Irmã Dulce se incomodava com o sofrimento do outro. Se incomodava, ela era inquieta. E essa inquietação é que faz com que a gente sirva aos outros com qualidade. Quando o Espírito de Verdade traz espíritas, amai-vos e instruí-vos. O instruí-vos é para qualificar esse amor. Quando nós estudamos, quando nós entendemos a doutrina, quando nós nos aprofundamos nos estudos da doutrina espírita, nós vamos amar com mais qualidade. Nós vamos servir com mais qualidade, porque nós vamos entender que precisamos fazer o bem pelo bem, única e exclusivamente, com nenhuma outra intenção, com nenhuma outra ideia na mente, a não ser o amor. Aí sim,
nós estaremos servindo aos outros. Perdão das ofensas. Nós precisamos amar os nossos inimigos, servir despretensiosamente, perdoar as ofensas. O perdão das ofensas, quando Jesus traz, né, ele traz de forma muito firme e didática também o perdão. Né? Quando ele diz assim, Pedro já tinha entendido a sua mensagem, né? Pergunta a ele, mestre, devo perdoar 7 vezes? Porque pela lei judaica é plausível, né? Vamos dizer assim, que você perdoe 4 vezes. 4 vezes já é suficiente. Pedro vai além. Pedro coloca mais 3. E aí fala, né? Perdoar 7 vezes? Jesus diz, não 7 vezes, mas 7 vezes, 7 vezes. 70 vezes, 7 vezes. Cada ofensa. Imagine. Jesus abre um expoente gigantesco diante de Pedro, do tamanho de que ele fala assim, poxa, eu tenho que perdoar tudo, sabe? E isso para um espírito que está em processo de evolução, processo de entendimento sobre quem ele é realmente, isso pesa e muito. E quando nós aqui, 2000 anos depois, nos deparamos com isso, paramos para analisar, nossa, como nós estamos distantes. Porque nós, muitas das vezes, não conseguimos fazer nem o que a lei judaica pede. 4 perdões. A pessoa comete uma falta, a gente sai de perto de mim, exclui, né? Bloqueia no WhatsApp, no Instagram, não quer conta com a pessoa. Né? A gente já tira do nosso ponto de vista. A gente não faz nem o que os judeus fazem, 4. Na primeira a gente já exclui. Que dirá 70 vezes 7 vezes? Imagine. Né? Então o Cristo vem trazer o perdão das ofensas como algo a nos libertar. Porque um entendimento precisa estar muito bem na nossa consciência quando nós vamos praticar o perdão. O perdão não exime o outro da culpa, não tira a culpa do outro, ele continua culpado e responsável pelos seus atos. O perdão das ofensas, ele vai libertar aquele que deu o perdão. É libertador quando você perdoa realmente de coração aquela ofensa. Quando você retira do seu coração aquela mágoa, aquela dor, aquele sofrimento, porque o ressentimento, né, o não perdoar, o ato de não perdoar é ficar ressentindo, sentindo novamente inúmeras vezes a falta que o outro cometeu. Dias atrás, meses atrás, anos atrás, encarnações atrás. E nós não conseguimos perdoar. É por isso, analisando o nosso processo evolutivo, a nossa escala evolutiva, né, o estágio evolutivo ao qual nós nos encontramos, Emmanuel fala: quantas encarnações serão necessárias para reaver 1 segundo de invigilância? Quantas encarnações serão necessárias para se dar o perdão? 1 segundo de invigilância, a gente pode fazer atrocidades. Podemos cometer os maiores crimes em 1 segundo de invigilância. Quantas encarnações serão necessárias para reaver essa falta? Aí o Cristo traz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos ama demais, ele nos ama tanto que chegou ao ponto de dizer que não perderia nenhuma das suas ovelhas.
nenhum dos seus espíritos que aqui estão ligados psiquicamente a esse planeta, encarnados e desencarnados, aqueles que já entenderam o que necessitam evoluir, aqueles que ainda estão em processo de entendimento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse amai-vos uns aos outros vai perpassar pelo primeiro lá, né? Também. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui a gente não pode escolher. Não dá para a gente escolher. Precisamos amar. E amar, como eu falei da questão dos inimigos, não é estar no braço dado, não. Basta a gente não ter nenhuma movimentação negativa para com aquele outro. Basta que eu deseje todo o bem, toda a saúde, toda a prosperidade, que aquele irmão tenha todo o sucesso na vida dele, mesmo que ele não tenha essa movimentação para comigo. Porque Chico fala, eu não posso ter inimigos. Meus inimigos, tudo bem, eles podem me ter como inimigos dele. Isso aí é eles que precisam resolver. Mas eu não posso ter inimigos. E aí a gente traz para nós. Porque nós somos espíritas. Nós sabemos disso aqui. Nós, espíritas, não podemos ter inimigos. Os inimigos lá fora, as outras pessoas, podem ter até a gente como inimigo. Aí é eles que vão se resolver lá. Mas nós não podemos ter inimigos. E precisamos ter isso muito na nossa cabeça. Porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Todos aqueles que prejudicaram Jesus, né? Desde o momento ali do Monte das Oliveiras até a última gota de sangue dele que caiu na cruz com a lança daquele soldado, Jesus amou. Todos. Ou alguém aqui tem dúvida disso? Até hoje a gente queima Judas, né? Bota Judas para queimar, para tocar bomba e tal. Humberto de Campos fala que a primeira coisa que Jesus falou quando chegou no plano espiritual, Gabriel veio até ele, beijou as mãos dele. Mestre, seja bem-vindo de volta. Jesus fala, Gabriel, vai ao umbral, ver Judas. Ele não entendeu a missão dele. Olha o que o mestre faz. Nós tocamos fogo em Judas até hoje, né? E aí ele traz, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E aqui é um alerta também, tá, gente? Já que nós temos inúmeras religiões cristãs, nós precisamos estar atentos a uma coisa que alguns espíritas fazem. Dizer que a doutrina espírita é detentora da verdade. De que verdade nós somos detentores? De uma verdade ao qual faz ressonância no meu coração, mas no irmão que é evangélico não, no irmão que é católico também não, no irmão que é candomblessista não, nos outros protestantes também não. Que verdade é essa? Jesus traz, meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Evangélicos, católicos, protestantes, espíritas e todas as outras denominações cristãs são discípulos do Cristo. Então precisamos ter muito cuidado quando nós vamos pontuar algo sobre outras religiões. Por quê? Porque aquela religião tem a sua importância em existir. Se não fosse, Deus não permitiria. O Espiritismo existe porque tem um propósito. O catolicismo também, o protestantismo também, todas as outras religiões também têm a sua importância de existir. Tem um propósito a ser cumprido em existir. Quando não tiver mais propósito, tenha certeza que Deus vai pôr fim a ela. Sem propósito, não tem por que existir. Deus põe um fim. Não somos nós que temos que estar ali julgando, apontando ou dizendo que nós somos a verdadeira religião, a religião do futuro, né? O futuro das religiões.
sabe? Não. Já começa que Kardec diz que o espiritismo não é nem religião, né? É uma ciência filosófica com repercussões, né, morais. Olha o que é o espiritismo. Uma ciência filosófica com repercussões morais. Se você entende religião como a religação, né, o do religare, né, a conexão do espírito com Deus, tudo bem. O espiritismo é uma religião. Mas se você quer colocar o espiritismo no mesmo patamar das outras religiões, com dogmas, com castas, com escala dentro desta religião, né, com sacerdotes ou pessoas presidindo a religião, não. O espiritismo não tem nada disso. Então, meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Nós não conseguimos amar nem os espíritas. Tem muitos espíritas aí, um brigado com o outro. Mas é de cacho. Se botar chocalho, a gente não dorme. Espírita que não gosta do outro. De birrinha, sabe? E o tempo, correndo solto para a gente evoluir. Outra oportunidade reencarnatória. Será que terá? Será que vai ter? Aqui neste planeta, que está passando num processo acelerado de transição. Será que terá? Então vamos aproveitar as oportunidades que estão sendo dadas para que a gente possa evoluir cada vez mais. E aqui está. Crescimento moral e espiritual. Descobriremos como o amor é o alicerce de todas as virtudes e um fator chave para nosso crescimento moral e espiritual. Ele nos desafia a superar o egoísmo, o orgulho e a autossuficiência, nos incentivando a buscar uma evolução constante. Aqui nós vamos descobrir que precisamos estar em sociedade, tanto que ela é uma lei de sociedade. O crescimento moral e espiritual só vai acontecer estando em sociedade. Sozinho, nós não somos nada. Sozinhos não dá nem para a gente brigar. Vai brigar com quem? Vai se olhar no espelho? Vai se esmurrar? Né? Vai xingar quem está no espelho? Né? Sozinho a gente não consegue nem brigar. Imagine crescer moralmente e espiritualmente. Aonde a lida da reencarnação está justamente ali, né? Nesse embate, nesse confronto, aprendendo cada vez mais a amar o outro. A didática do amor perpassa pela reencarnação justamente porque nós vamos reencarnar com os nossos desafetos. O nosso ciclo social mais próximo a gente é onde nós temos maiores débitos. Aqueles que estão mais próximos da gente, neste ciclo social, família, trabalho, escola, faculdade, vizinhança, aqueles ali que estão mais perto da gente, contato diário, sabe? Dentro da casa espírita, são os maiores desafetos. São cúmplices, são comparsas, né, de outrora, que estão aqui para, eliminar as rusgas, sabe? Para ficar lisinho, para ficar bem bonitinho mesmo no amor. Que aí eu lembro do cadinho que Emmanuel traz, né? Que é o cadinho não é aquela coisinha gostosa, fofinha, não. O cadinho é onde a gente coloca para fundição de ferro. E aí vai receber o que embaixo? Calor. O calor que vai fazer com que tudo se misture e vire uma forma homogênea. O que vai fazer com que a gente seja essa unidade homogênea é o amor. O cadinho é o nosso lar, é a casa espírita, onde muitas das vezes pega fogo, sim. Eu não gostei do que fulano falou, eu não gostei porque ele fez isso e tal, e aí vai, se ajustando. E aí os espíritos falam que nós estamos aqui encarnados em sociedade para um suportar o outro. Não é?
Nossa, que eu tenho que suportar João. Ah, eu tenho que suportar Alberto. Meu Deus do céu. Não, não é só isso. É isso também, né? Mas é dar suporte. Repare nessa imagem que a pedra grandona lá embaixo está dando suporte à pequenininha lá em cima, não é? É dar suporte. É ajudar o outro a crescer. Porque se nós estamos encarnados lado a lado, é justamente para isso. Eu já sou bom em algo, mas tenho deficiência em outras coisas. Da mesma forma, aquela pessoa que está comigo, ela é boa em outras coisas, mas tem deficiência em algumas. E aquelas coisas vão me ensinando a ser bom também. As minhas coisas boas vão ensinando a essa outra pessoa. E um vai suportando o outro, abraçando, ombro a ombro, né? Ó, cuidado com esse buraco, vamos aqui, vamos, eu tô com você. Isso é dar suporte, isso é suportar, sabe? Isso é ter crescimento moral e espiritual. Não dá para ser sozinho. Não dá para ser de outra forma. A caridade e a solidariedade. Aqui está o amor em movimento. Aqui está a movimentação do amor. A caridade e a solidariedade são valores essenciais. A caridade vai além da ajuda material, né? Que aí vai, como a gente estava explicando, aquela movimentação do servir, como Joana vem trazer, que a caridade é o amor em movimento. Este amor precisa realmente movimentar. Ele precisa ter a compaixão e o apoio das dificuldades físicas, emocionais, promovendo o crescimento espiritual mútuo. Então vai além do material. Essa percepção maior da amplitude da caridade nós vamos ter naquela pergunta que Kardec faz aos espíritos: como entendia Jesus a caridade? Benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias, perdão das ofensas. Não tem nada de material. Benevolência, indulgência e perdão. E aqui é uma forma didática também, porque se eu sou benevolente, eu prego o bem, eu distribuo as coisas materiais que são importantes também, mas ela não é só isso, né, a caridade. Se eu sou benevolente, eu consigo ser indulgente. Quando o outro comete uma falta lá, poxa, meu amigo ali cometeu um erro, rapaz, eu fico calado, eu entro em oração, eu vou lá ajudar ele. Você precisa de algum apoio, meu irmão? Eu vi que você caiu aqui nessa falta, nesse erro, você precisa de algum apoio? Eu consigo ser indulgente. E quando eu consigo ser indulgente e não maledicente, eu consigo praticar a indulgência, eu consigo praticar o perdão das ofensas. Vê que é didático? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Porque quando aquela falta que o amigo praticou lá distante vinha até a mim, eu já tenho a benevolência, eu já tenho a indulgência, eu vou conseguir praticar o perdão. Vai ser bem mais fácil praticar o perdão, sabe? Então, há uma didática no amor. É isso que o Cristo quis nos ensinar. É isso que está aqui permeando encarnações e mais encarnações, e a gente na superfície do entendimento, na superfície da prática, na superfície da ação caridosa. Então, não é caridade, é movimentação benevolente, movimentação caridosa. Né? A solidariedade reflete a interconexão entre seres humanos, como uma grande família espiritual. Jesus falava dessa família espiritual, né? Jesus deu a lição, como ele falava: quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? É todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus diz que todos nós somos irmãos. Quando ele disse Pai nosso que estás no céu, ele poderia dizer, né, meu Pai que está no céu, naquela oração que a Igreja Católica chama de oração dominical. Então, no Pai Nosso, nós vemos que nós somos irmãos. Ambos os valores são baseados no amor e visam a evolução moral. Né? Esses dois pontos
da caridade e da solidariedade, ser solidário com o outro, né, na dor, no sofrimento, no que seja, vai fazer com que a gente tenha uma percepção de mundo diferente. O mundo vai estar diferente, vai ser apresentado para a gente de forma diferente. Vamos ter uma conexão com outros espíritos muito mais firmes, porque está pautada no amor, está pautada na caridade, na ação do amor. E isso vai fazer com que espíritos de alto escalão, espíritos evoluídos, venham ao nosso concurso, venham estar lado a lado com a gente, facilitando a nossa caminhada, fortalecendo-nos no propósito do bem. Cada vez mais nós vamos estar mais fortes, mais imbuídos em fazer o bem, em praticar a caridade. E aí vem a lei de causa e efeito, que é natural, gente. A gente não precisa estar fazendo o bem para receber algo. Nós já vamos receber. Olha que coisa, né? A gente fica na nossa cabeça, não tem que fazer o bem porque eu não quero ir para um umbral. Nós temos que fazer o bem para ir para nosso lar, né? Bônus hora, nem sabe se vai para lá. Bônus hora e tal. Não, faça o bem pelo bem. Porque a lei de causa e efeito, ela vai agir. Ela vai fazer com que aconteça e ponto final. Não tem para onde correr. Ela vai fazer com que aconteça. É uma lei imutável, né? Ela afirma que para cada efeito em nossa vida existe uma causa específica. Olha para isso. E isso faz toda a diferença. A partir dela, podemos analisar esta relação de uma maneira muito mais profunda. Toda causa tem uma reação. A reação é específica. Por isso Cristo disse que o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Não tem como nascer uva nos espinheiros, né? No pinheiro. Não é verdade? Não tem como eu ter plantado milho e colher manga. Não tem. A causa está aqui, o efeito vai vir específico daquela causa. Quer se conhecer? Veja o que está acontecendo na sua vida. Tudo que você está passando. Analise profundamente. Lembra do conhece a ti mesmo? Pronto. Analise o que está acontecendo na sua vida e você vai ver quem realmente você é. Porque toda a causa que está acontecendo com você, né? Todo o efeito, na verdade, que está acontecendo com você, tem uma causa lá. Lei de causalidade. Tem uma causa lá. Por isso está acontecendo, mas tem uma causa. Tem um ponto lá. Cada criatura perante a providência divina detém uma conta própria, com débitos e haveres contabilizados. Nós já temos a nossa carga. Aí reencarnamos, enchemos mais ainda de dívida, de débito, né? Vamos diminuir, gente. Desculpem, viu? Garganta seca. Vamos diminuir esses débitos, tá? Edson me sinaliza, desculpe, Edson. Alberto me sinaliza aí, tá? Me sinaliza aí sobre o momento, a hora aí, tá bom? Eu não passar. Você ainda tem 10 minutos, meu amigo. Pronto, maravilha, Alberto. Maravilha, obrigado. Então, cada criatura, ela, perante a providência divina, vai ter a sua bagagem. Vai ter sua sacolinha. Seu peso ali, ó, nas costas de trazer. Não é verdade? Então, a reencarnação é para a gente esvaziar esse saco. E o esvaziar esse saco é passar pela prova e aprender. É passar pela expiação e entender que não podemos mais cometer aquele erro. Simples. E por que é tão difícil? Porque nós vamos nos apegar àquilo que nos dá prazer, as paixões. As paixões vão dificultar a nossa caminhada. Elas vão dificultar a nossa caminhada. Pelo simples fato de que a gente não quer abrir mão.
abrir mão das paixões e preencher esse vazio onde estavam as paixões com Jesus, com Deus, com o amor, com a caridade. É difícil, gente. Claro que é difícil. É muito difícil. Porque as paixões nos dão prazer. Aquele prazer momentâneo, mas é imediato. É ali, ó. A lei de causa e efeito vem nos mostrar que o prazer ao qual nós devemos buscar, ele é mais duradouro, sabe? Mas perpassa por um processo de ação no bem para, no futuro, a gente sentir esse efeito. Porque eu estou sentindo o efeito hoje de algo. Poxa, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou sofrendo, está doendo. Mas isso foi algo que eu fiz lá atrás. É uma causa que eu fiz lá atrás. Eu estou sentindo o efeito agora. Eu quero sentir isso na próxima encarnação? Não. De forma alguma. Quando a gente entende que nós somos imortais, isso abre e expande de tal tamanho, de tal forma a nossa responsabilidade, né, que tudo que a gente faz aqui reverbera nas outras encarnações. Então precisamos começar a caminhar mais firmes dentro da proposta do Cristo. Nós somos cristãos, não é isso? Então precisamos estar pautados nos ensinamentos do Cristo para caminhar. Toda ação tem uma reação. Então, a ação que eu preciso fazer é a ação pautada nos ensinamentos do Cristo para que a reação, o efeito lá na frente, seja do bem. Seja o efeito que o Cristo nos ensinou lá atrás. Né? O efeito esse é o amor. O efeito esse que vai fazer com que todo o sofrimento que se apresente para a gente enxergue de outra forma. Deus não pune ninguém. Deus educa. Assim como o pai faz, educa seu filho. Então, Deus está nos educando. E como ele não pune, ele não quer seu filho sofrendo, ele quer seu filho aprendendo. Quanto mais rápido a gente aprender, menos sofrimento nós vamos ter. Olha que coisa, né? E aí a gente se apega às paixões, se apega às imperfeições e não se apega a algo que a gente já criou. Nós já temos coisas boas, gente. Precisamos nos conhecer para poder saber que as coisas boas são essas. Porque essas coisas boas é que vai fazer com que a gente se fortaleça para educar as nossas paixões, educar as nossas emoções e a gente crescer. E não vir a cometer outras causas ruins para os efeitos das próximas encarnações também serem ruins e penosos. Né? Aqui está a reencarnação, como a gente já venha falando, né? Aqui só para consolidar mesmo, tá? A reencarnação promove a justiça divina. Isso se deve ao fato de que a reencarnação permite que os indivíduos enfrentem as consequências de suas ações passadas e tenham a oportunidade de aprender, evoluir e reparar erros cometidos em vidas anteriores. Olha para aí. Que a gente estava falando na lei de causa e efeito. Nada mais é do que isso, né? Que aqui ele fala, ó, seremos responsáveis por todas as atitudes infelizes perante ao nosso semelhante, assim como seremos credores, ó, teremos crédito por todo o bem que dispensarmos. Aí vem, reencarnação não é castigo ou recompensa. Olha aí, mas oportunidade de crescimento ao longo de várias vidas. São várias oportunidades que nós vamos ter. O mais interessante aqui é que a gente fica preso nas repetições. A gente vai repetir padrões reencarnatórios até ali aos 30, 40 anos de nossa vida. Para analisar. 30, 40 anos de nossa vida repetindo padrões reencarnatórios. Quer saber quem a gente é? Analisa aí os 30 anos da sua vida, os 30 primeiros anos, os 40 primeiros anos da sua vida, você vai ver quem você é. Ali é você. Ali foi você em encarnações passadas. Quando há o despertamento, lógico que é uma média, tá, gente? Mas quando há o despertamento, o espírito, opa, peraí, preciso mudar.
Preciso começar a fazer algo diferente, eu preciso caminhar. Se faz necessário uma caminhada, porque eu só estou patinando. Quando a gente repete padrão, a gente está o quê? Patinando, rodando ali, ó, perdão e tolerância. Ele liberta tanto quem perdoa quanto o perdoado da negatividade, quebrando ciclos e ressentimentos e vingança. O perdão, gente, como processo reencarnatório, como processo de aprendizado, vamos perdoar. E vamos ter tolerância. Haja vista os novos enfrentamentos que a sociedade está tendo, né? Com as inúmeras vertentes religiosas, com as orientações sexuais, as orientações partidárias, né? As opções partidárias. Vamos tolerar. Tolerância significa respeitar as escolhas e opiniões e orientações dos outros, mesmo quando discordamos. Olha para isso. Respeito. Nada mais do que isso. Nós precisamos ter respeito, perdão e tolerância. Trabalho para o espírita, né? Porque o espírita que não perdoa e não tolera está trabalhando errado. Está fazendo tudo errado. Precisa se melhorar, precisa se corrigir. Educação moral e transformação pessoal, porque vai perpassar justamente por esse processo aí a nossa evolução moral e a nossa transformação pessoal. É essa a didática do amor. A didática do amor, ela vai perpassar pela educação moral, a educação dos sentimentos, a educação das nossas movimentações de reação diante de algo. Quando a gente para, controla, peraí, deixa eu pensar aqui, o que é que eu vou fazer? Isso é difícil, tá, gente? Não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer, não. Tá? Uma das pessoas que eu conheço que mais faz isso sou eu mesmo. Porque eu já entendi que eu sou muito violento mesmo. Então, eu busco me educar, me controlar cada vez mais. E olha que são inúmeras oportunidades que eu tenho disso acontecer. Porque quando você está imbuído desse processo de se educar, de se controlar, é aí que vem mais e mais oportunidades de você fazer isso. Então, é um processo que vai, para que você se eduque moralmente e se transforme como pessoa, como indivíduo. Tá? Educação moral vai além do conhecimento intelectual, muito além. Tá? Isso aqui é intelectualidade. Visando desenvolver virtudes e valores éticos, como amor e humildade. Só ama quem é humilde. O egoísta, o orgulhoso, não vai conseguir amar. Lembra do que a gente estava falando? Movimentação amorosa, movimentação bondosa, movimentação caridosa. Não é caridade de fato. A transformação pessoal ocorre ao longo de várias vidas através da reencarnação, permitindo o crescimento espiritual por meio de autorreflexão, autoconhecimento, né? Autoaperfeiçoamento, aprendizado contínuo. Somente assim nós vamos transformar. Somente assim nós vamos mudar. Né? Ambos os conceitos estão conectados, já que a educação moral fornece a base para a transformação pessoal. Então, precisa o espírito entender que ele precisa se educar moralmente. Precisa colocar como pauta o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A educação moral perpassa por isso, quando ele entende que ele só pode fazer ao outro aquilo que ele quer que seja feito para ele. Porque esse é o entendimento entre o bem e o mal. O bem é toda a movimentação que eu faço para a coletividade. Independente do que aconteça comigo, eu vou fazer o bem. Ponto final. O mal é toda essa movimentação para a unidade. Independente do que aconteça por os outros, eu vou fazer porque é para mim. É para mim. Isso é o bem
e isso é o mal. Então a gente desconstrói a personificação, né? A gente destrói a personificação, o demônio. A gente destrói e derruba, né? Coloca de lado o obsessor, porque o obsessor não tem culpa. Sozinho? Não, ele não tem culpa só. Se eu sou obsediado, eu sou tão responsável quanto o meu obsessor. Quando nós colocamos desta forma que o bem e o mal é obra nossa, olha aí, a responsabilidade ao qual nós temos, né? A responsabilidade que nós temos diante da nossa existência, da nossa vida. Tá? Deixa eu finalizar essa apresentação aqui. Parar a apresentação. Prontinho. Edson, é com você agora. Ô, meu pai. Alberto. Eu acho que Edson está falando meu nome, viu, Alberto? Acho que Edson está falando meu nome. Grande amigo também, mas Alberto, me perdoe, Alberto. De nada, é compreensível. Me perdoe. Lázaro, muito obrigado pelas suas reflexões. Eu que agradeço, Alberto, pela oportunidade, pela confiança também, tá, em falar desse tema tão importante, né, que é o amor. Né? Eu trouxe uma didática também para poder apresentar ele, um pouco diferente do que a gente vê comumente, né, falando sobre o amor, que quem trouxe essa primeira percepção para a gente aqui de amor foi Jesus. Tá? Então, nada mais justo do que falar sobre ele, sobre como ele apresentou. Agora chegou o horário da gente passar a palavra, né, para os irmãos que queiram contribuir, fazer perguntas. Eu tenho 2 perguntas para fazer aqui, mas vou deixar para o final. Pronto. Vou deixar que os colegas aí dê sua contribuição. Tá à vontade. Fidelis, é com você, meu amigo. Boa noite, Lázaro. Boa noite, meu amigo. Sua palestra foi muito ilustrativa, foi um bom conhecimento, foi um novo aprendizado. Eu tenho para te perguntar é o seguinte: é possível ensinar alguém a amar? É sim, Fidelis. É sim. Obrigado pela sua pergunta, viu? É possível ensinar a amar? É sim. Agora, como a gente pontuou, né? Através dos exemplos. A gente precisa exemplificar. Precisa apresentar à pessoa que é possível, sim, amar, praticar a caridade, praticar o perdão. Né? Então, é possível, sim, ensinar a amar. Tem uma passagem da vida de Divaldo, que foi representada até no filme, né? Quando ele adota aquela menina que é colocada na porta da casa dele, né? Na porta lá da mansão. Né? Era um espírito obsessor que estava acompanhando ele o tempo todo, tal. Aí a mãe dele reencarna e é colocada para Divaldo, né? Adotar ela. E aí Divaldo pega aquela criança no colo. E aí ele vem, você vai criar essa criança? Você vai ter amor por ela? Ele o esperava a minha vida inteira por estar com ela aqui, para estar com ela aqui. Eu não vou perder essa oportunidade. E aí o Espírito fala, mas é uma criança feia. Então ele disse, não importa. Eu vou amá-la. E vou amar muito. Assim como eu amo você. Desmontou ali o Espírito. A gente sabe, como eu estava falando, né? Desmoronou ali o obsessor. Né? Destruiu. Porque ele parou de obsediar Divaldo e seguiu, foi adiante. Ali ele ensinou a amar, sabe? Através de exemplo. É justamente isso. Quando a gente exemplifica, nós conseguimos ensinar a amar. E aí precisamos passar por aquele processo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, a prática do perdão, o servir, amar o nosso inimigo, sabe? Então, todo esse processo nós precisamos trilhar em uma encarnação só. Não dá para fazer. Ok, Lázaro, ok.
É isso mesmo. Eu acho que o maior exemplo, a gente para amar alguém, a gente dá exemplo, né? A gente fazer o que você falou aí, o bem, e o bem retornará, e você está ensinando alguém, né? Pelos seus atos, o que você está fazendo. Exatamente. Isso mesmo. Obrigado pela palestra. Obrigado pela noite. E está aberto aí para outras pessoas fazerem ou complementar o assunto. O Lázaro, aproveitando aqui a carona de Fidelis, quando Jesus propõe a gente amar o inimigo, seguindo essa sua fala aí, seria a gente reconstruir um novo futuro e anulando todas essas influências que os inimigos têm para com a gente. Qual é a perspectiva, assim, desse amar o inimigo? O que é que ele nos traz nessa visão que Jesus, né, nos propõe? E espiritualmente também. O que pode nos levar a amar os inimigos? O amar os inimigos, a gente primeiro precisa ter na nossa mente, como eu mesmo trouxe, né, que nós não temos inimigos. Tá? Se aquele inimigo vem até nós cobrar algo, é porque nós fizemos algo para ele, né? E aí, como Emmanuel fala, quantas encarnações seriam necessárias para reaver um segundo de vigilância? Porque fica trocando. Um vem, faz o mal, o outro vem, faz o mal, e aí cada vez mais vai se aproximando, né? Vai colocando em círculos menores para se aproximar mais, para aumentar esse amor. A questão do perdão que Jesus pede para que a gente pratique para com os nossos inimigos é o justo ponto que ele traz de entender que somos tão falíveis quanto aquele que precisa do nosso perdão. Nós podemos cometer a mesma falta que o outro faz com a gente. Tanto que ele coloca no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim que nós perdoarmos aquele que nos ofendeu. Então, nós temos total condição de perdoar, já que também temos total condição de cometer o mesmo ato. O mesmo ato. Então, se eu vou ter condições de fazer aquele mesmo ato que o indivíduo teve para comigo, né, que o meu irmão de caminhada teve para comigo, eu também tenho que ter este perdão para com ele. Né? Praticar o perdão perpassa justamente por esse entendimento. Né? Porque se eu cometi uma falta, é porque aquele indivíduo estava próximo a mim. Se ele tem algo a cobrar de mim, é porque ele estava próximo a mim e eu cometi esse ato com ele. Perdoar vai fazer com que eu consiga também no perdão quando eu cometer essa falta, ou o perdão sobre as faltas que eu já cometi. Ok, Lázaro. Lázaro, eu tenho mais uma pergunta aqui antes de passar para os irmãos. Sim, Alberto. É o seguinte. Nessa didática, a gente tem aprendido que nós temos fases nesse aprender a amar. A gente vê, né? A gente tem aquela fase que só ama os nossos, consanguíneos, né? Os mais próximos. Jesus já manda amar o inimigo, não é isso? Já é um outro estágio. E tem aquele que você falou aí do sacrifício, que é amar a todos, indistintamente. É um sacrifício que muitas vezes a gente não quer, né? Mas será que na trajetória do Espírito que somos, vai chegar um momento em que a gente tem que dar essa prova do sacrifício, né? Como se fosse assim um estágio, um outro estágio acima desses dois, que eu aqui simploriamente eu exemplifiquei. Será que vai ter esse momento na trajetória nossa, como Espírito, de fazer o nosso sacrifício mesmo? O que você acha? Sim, Alberto. Obrigado até por essa pergunta, cara, porque assim, ela vem, na verdade, fazer um entendimento sobre essa didática do amor, tá? Porque vai perpassar por esses 3 estágios, né? São estágios evolutivos isso aí, tá? São estágios de percepção do mesmo amor. Sabe quando você parte da questão essencial para a vida, que é o instinto, e aí você vai depurando ele, tem os sentimentos, vai depurando mais, e aí vem o amor.
nesse estágio do amor, você começa a evoluir também ele. Né? Jesus trouxe o amar os vossos inimigos e amar a todos, uns aos outros, porque na época ao qual ele falou isso aí, só se amava no ciclo social, mais íntimo, família. E olhe lá, ainda tinha esse detalhe, né? E olhe lá, amava o ciclo mais íntimo ali, a família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha mulher, meu marido, meus filhos. Ele fala, ame os vossos inimigos. Ame o vosso próximo. Né? E aí ele pergunta, quem é o meu próximo? Né? O escriba, quem é o meu próximo? Aí Jesus dá aquela aula com um bom samaritano. Né? Então são estágios evolutivos que quando a gente chegar lá, neste momento de, como você falou, né, de sacrifício, já não vai ser mais um sacrifício, sabe? Porque perpassamos esses estágios. Quando chega lá, vai ser mais fácil. Seria sacrifício hoje. Hoje, no momento evolutivo ao qual nós nos encontramos. Aí é sacrifício, sabe? Mas perpassando essas camadas evolutivas, chegando lá, vai ser fácil, tá? Temos condições de apresentar o trabalho que Madre Teresa fez? Temos condições de apresentar o trabalho que Gandhi fez de pacificação? Temos condições de apresentar o trabalho que alguns vultos que estão por aqui fazem? Não, ainda não, por conta do estágio evolutivo ao qual nos encontramos. Tem um fato de Madre Teresa mesmo, que um repórter em inglês está ali falando com ela, né, perto dela, e ela limpando uma ferida, uma escárie muito grande numa pessoa, e ele fala, nem por $1 milhão eu faria esse trabalho que a senhora está fazendo. Ela é engraçado. Eu também não. Eu também não faria por $1 milhão. Então ela estava fazendo ali por qual pagamento? Pelo amor simples. Só e somente só por amor. Ela disse para ele, engraçado. Eu também não faria por $1 milhão, sabe? Então, aquele momento dela estar fazendo ali, para ela já é fácil, para o repórter não. Para o repórter, por conta da escala evolutiva ao qual ele se encontra, é difícil para ele. Né? Mas vai chegar lá, naquele momento que hoje a gente chama de sacrifício, no momento que a gente estiver fazendo, com o entendimento, com a percepção mais apurada, com o despertamento de consciência, nós vamos estar fazendo por fazer. Né? Vamos fazer o bem porque o bem precisa ser feito. E ponto final. Ok, Lázaro, ótima reflexão. Muito mesmo. Eu que agradeço. Seu João, com você, meu amigo, pode fazer a pergunta. Ô, João Arcanjo. Seu microfone, João, está fechado. Seu microfone, amigo, está fechado. O microfone. Tem como você liberar, Alberto? Ele tem que apertar onde tem microfone aí, aí libera. Eu não consigo reativar. Você não consegue, não? Não, eu consigo anular, agora ativar não. Ativar não, né? É. Clica no botãozinho, João, do microfone. Pronto, resolvido. Aí, abriu. Ô, meu amigo Lázaro, eu sou suspeito para falar sobre você, mas me permita só complementar uma pergunta que foi feita, se é possível ensinar a amar. Eu gostaria de deixar aqui o meu testemunho, que eu encontrei excelentes professoras nessa longa estrada que eu já percorri. E sem desmerecer de muitas delas, eu gostaria de destacar uma, que chama-se professora Rosemary, que é a sua genitora, que eu fui testemunha de vê-la sempre ensinando a amar, com uma educação firme e um sorriso permanente nos lábios. Que Deus lhe ampare e proteja e dê a essa professora muitos anos de vida para continuar exemplificando e colocando na prática as lições que ela sempre dispensou, como é o seu caso. Parabéns, meu irmão. E dê um grande abraço na professora
que ensina de modo eloquente a amar. Muita Obrigado, paz João. para todos. Obrigado. Um forte abraço para você e para minha tia Nélvia. Muito obrigado, É meu o irmão. que Rose nos ensina é grandioso, né? Eu fico até emocionado em falar dela, porque Eu sou testemunha. Eu sou testemunha. é uma honra ter uma pessoa como ela, um espírito como ela, como mãe, né? É uma honra para mim. Eu não digo que tenho inveja de você, não, porque eu sei que em breve eu vou participar também desse complô. Ou nesse, ou em outro plano, quem sabe? Exatamente. Gente, me Obrigado. perdoe a interferência de modo assim um pouco divergente do objetivo maior da reunião, mas eu não poderia, isso estava me corroendo por dentro, eu tinha que dar esse testemunho. Me permitem e me perdoem, viu? Que nada, Gente, irmão. que energia boa, né? Essa alegria, compartilhar esse sentimento é um verdadeiro passe em nossas almas, né? E em nossos corações. Disse, minha amiga, você está caladinha. Ouvir sua voz sempre é bom, as suas ideias. A gente ainda tem mais 5 minutinhos. Tem tempo Ela para mais levantou a mão, não foi, Alberto? Isso, disse que é a nossa poetisa do grupo. Hoje eu só tô de ouvinte. Mas pensando aqui com os meus botões, refletindo, né? Não é fácil, né? A doutrina está aí nos ensinando e é difícil, não sei, para alguns é muito difícil, inclusive para mim, mas eu acredito que como somos diferentes, né? Estamos aqui em evolução, tem pessoas sempre mais evoluídas, né? Mas realmente é difícil, né? Principalmente amar aquele, né? O inimigo. Inimigo que diz aquela pessoa que realmente não gosta da gente e a gente retribui, né? Também não gosto dele. Então, porque às vezes a gente pensa, não, eu não sou igual a ele, mas a gente sabe que ele não gosta da gente. E a gente fala, também não gosto dele mesmo, e a gente não gosta de verdade. Então, somos iguais. Então, isso é refletir, né? A doutrina está sempre aí, né? Refletindo, né? Eu sempre fico escutando, né? Principalmente para mim, né? Para mim melhorar meu momento, melhorar como pessoa. E graças a Deus tenho conseguido a passos de tartaruga, né? Mas eu tenho conseguido e aprendendo, sabe, bastante. Eu acho difícil, sim, a doutrina, sabe, que Jesus nos ensinou, né? Né? O amor, a paciência, né? Muitas vezes a gente é estúpido até num pensamento, né? A gente poderia, às vezes, refletir. E a gente já, mesmo que a boca não fale, o pensamento fala. Eu acho que por aí a gente também vai errando. Mas a doutrina está aí, né? Segue quem faz a lição de casa, né? Porque realmente fazer a lição de casa, às vezes, dá preguiça na gente, né, gente? Vamos... E aí disse que nesses momentos é que a gente identifica o verdadeiro inimigo nosso. Nós mesmos, né? Nós mesmos. Isso mesmo. Aí a gente identifica quem é o real inimigo, né? Que não é o outro. Não é o outro ali que a gente cometeu uma falta com ele ou que ele cometeu uma falta com a gente. Somos nós mesmos. Né? Então, e uma coisa que você falou, Lázaro, é bem assim mesmo, né? Às vezes no centro espírita a gente tem aquelas rosquinhas, né? Às vezes a gente nem conhece a pessoa, mas aquele que a gente é mais chegado, ó, você viu fulano ali, aí a gente já olha ele Diferente, já olha tudo. Né? A gente nem conhece, mas a gente já é assim, falou, a gente já fica, né? Então, o julgamento, né? Nós que somos assim da doutrina de não julgar, né? Sabemos disso e às vezes nós julgamos sem conhecer, sem conversar com a pessoa e nós já julgamos. Aquela pessoa não vou conversar porque ela tem um jeito que não é o meu. Só que aquele jeito lá é para nós não sermos igual a ela e aquele problema, né? Amar aquilo que é diferente, né? Exato. Eu vejo por aí. Exato, exatamente. Gente, estamos chegando ao final. Eu sei que se eu convocasse aqui
todos para falar, todos falariam, e eu tenho o maior prazer e alegria de ouvir todos falarem, mas o tempo é curto, né? Eu creio que o conteúdo que a gente aprendeu aqui está de bom tamanho para a gente refletir, maturar e colocar em prática. Tem uma historinha que Jesus nos conta, que é a parábola do festim. E eu quero aqui me atentar para o finalzinho da parábola, porque a gente sabe que os primeiros convidados, eles não quiseram ir para a festa. E Jesus compara o reino do céu como uma festa. E quando aqueles primeiros convidados não quiseram ir, ele mandou que fossem convidados todos que encontrassem pelo caminho, os bons e os maus. Olha, ele manda convidar os bons e os maus para essa festa. E lá no finalzinho, o rei chega e encontra uma pessoa que estava sem a túnica nupcial. E ali, no finalzinho da história, tem assim dizendo que muitos os chamados e poucos escolhidos. O escolhido da festa para se retirar foi aquele que estava sem a túnica nupcial, o qual Kardec considera essa túnica como a pureza do coração, ou seja, o amor. Né? Então, Jesus é inclusivo. Ele mostra que o reino do céu é um grupo de espíritos que ora fazem o bem, ora fazem o mal. Mas estão todos imbuídos com o sentimento de querer caminhar para o amor. Como Lázaro falou aqui, né? Que nós estamos ainda caminhando, fazendo atos de caridade, de bondade, mas aquele que não tem essa intenção da pureza, do amor, ele vai ser convidado a se retirar. E são poucos, né? Porque só foi um, graças a Deus. Essa parábola, ela é, para mim, muito importante, porque eu me sinto incluído, né? Apesar de não ser perfeito, né? Mas eu me sinto incluso nessa festa, porque eu quero aprender, né? E a proposta é essa, não ser uma pessoa que está ainda vinculada ao ódio e ao desamor. Então, gente, eu quero agradecer a presença de todos essa noite. Foi um verdadeiro passe na alma, as instruções, inspirada, né, por Lázaro, pelos amigos espirituais, que nos deu, né, um verdadeiro passe em nossa consciência, em nossos corações. Uma boa noite para todos e quero pedir a Lázaro que encerre os nossos estudos de hoje com a prece. Um abraço no coração de todos e até a próxima terça-feira. Agradecer a Alberto, a sala de estudos Chico Xavier, pelo convite, pela confiança também. Tá? Agradecer a todos vocês pela presença aqui. Né? E assim, damos por encerrado o nosso encontro na noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que nos envolva em paz, em luz, em amor, fazendo com que nós possamos refletir sobre cada mensagem passada na noite de hoje, as informações que nós adquirimos, que nós possamos concentrá-la no nosso coração, nos nossos sentimentos, para que através da reflexão mais precisa, mais detalhada sobre o nosso eu interior, a gente possa ter facilitada a aplicação no dia a dia. Que a pauta do nosso movimento, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir, seja o amor que o Cristo nos ensinou. A palavra amor tem uma abrangência muito grande, mas entendamos ela como força criadora e mantedora do universo, que é Deus. Deus, que é a unidade da criação e da perfeição. Esse Deus que Jesus chamou de Pai. Esse Deus que nos envolve no teu amor e na tua luz, hoje, agora e sempre.
que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Muita paz a todos. Paz, irmão. Boa noite. Gratidão.